Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Júnior Pimentel e você não chegou aqui por acaso. Tem um propósito. Nós estamos na série O Destravar do Propósito. Nela nós estamos abordando chaves, nós estamos abordando características e pontos que têm neutralizado as pessoas, que travam as pessoas. E diariamente nós estamos aqui nessa série de live, onde nós abordamos temática e nós falamos dentro dessas temáticas como as pessoas ficam travadas, como as pessoas ficam neutralizadas com um acontecimento, com aquilo que pode te travar para que você não possa viver o seu melhor, o seu potencial, o seu propósito de vida. Então, nessa série, nessa imersão do destravar do propósito, eu mostro a trava e depois eu mostro a chave que vai destravar você, porque é inadmissível você viver mais um ano travado, sem viver o seu propósito, sem viver os projetos, os planos e tudo aquilo que Deus projetou para a sua vida ou planejou para a sua vida. Então, venha comigo nessa série, nós já abordamos várias temáticas e hoje nós estamos na aula 7. Nós vamos abordar a segunda parte da temática de hoje, sobre autoimagem. Então eu quero me apresentar para você que está chegando aqui a primeira vez e para você também que está vendo essa série de aula nas outras plataformas. Eu quero convidar você aquelas coisas básicas. Qual é as coisas básicas, professor Júnior? Que você possa nos seguir, que você possa deixar o seu comentário, que você possa compartilhar essa aula com o máximo de pessoas possível, que você possa nos seguir aqui, você possa dar o gostei, você possa... Faça alguma coisa aí. Se inscreve, comenta, compartilha, dá o ok. Compartilha com o máximo de pessoas possível, porque nós estamos nessa abordagem sobre essa série sobre o destravar do propósito e hoje nós vamos abordar a temática da autoimagem. Quero agradecer a Liz, que já chegou por aí. Quero agradecer a Liz, que é uma pessoa que está aqui conosco. Quero agradecer o Ebert, que também já chegou aí, o Luciano Pimentel. E hoje nós vamos abordar esse segundo ponto dessa temática sobre autoimagem. Nós já abordamos aqui na aula pelo menos 7 aulas. Eu vou trazer um breve resumo aqui enquanto as pessoas vão chegando na aula. Então eu te convido a enviar essa aula para o máximo de pessoas possível. Eu vou estar enviando aqui para que a gente possa dar continuidade nessa temática desta aula de hoje, tá bom? Então convida aí os alunos que não chegaram, se você conhece alguém que ainda não chegou aqui na aula, convoca ele aí, envia nos grupos. Nós vamos abordar essa temática de hoje, uma temática muito importante. Nós vamos aprender muito. Ontem foi legal demais, ontem a gente debateu aqui, a gente conversou, vocês puderam agregar, vocês puderam compartilhar aquilo que vocês sabem, o ponto de vista de vocês, e nós aprendemos bastante, entendeu? Então hoje, com certeza, não vai ser diferente. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre essa temática e essa abordagem hoje. Autoimagem. Estou enviando aqui, estou convocando o povo. Tarará. Então vamos lá. Já enviei aqui para o máximo de pessoas. Então vamos começar. Vamos começar a nossa aula. Calma. Aí, garoto. Isso mesmo. Então vamos abordar essa aula. Como eu falei, nós estamos na série O Destravar do Propósito. Nessa série nós estamos abordando travas que têm travado você de não viver o seu melhor, de não viver o seu potencial e de não viver tudo aquilo que você tem projetado e foi planejado para executar. Quero me apresentar para você que está chegando aqui a primeira vez. Eu sou Júnior Pimentel e você não chegou aqui por acaso. Tem um propósito. Nós já abordamos aqui pelo menos 7 aulas. A primeira aula que nós abordamos aqui, nós falamos sobre o medo. O medo, a origem do medo. Qual é a primeira vez que faz citação do medo na Bíblia Sagrada? Nós falamos dessa temática, abordamos bastante sobre o medo, então eu te convido a assistir essa aula sobre o medo. A segunda aula que
que essa primeira aula que eu falei, como eu falei, é a coisa que eu mais identifico quando eu estou fazendo mentoria, quando eu estou conversando com as pessoas e quando eu estou instruindo as pessoas. O medo, ele paralisa as pessoas. O medo, ele neutraliza as pessoas de tal maneira que a pessoa não consegue viver aquilo que existe de melhor nela, como essência e como pessoa. Então a primeira aula foi sobre o medo. Ela está salva aqui, então eu te convido a assistir. A segunda aula que nós abordamos, depois de nós abordarmos a temática do medo, nós abordamos a segunda aula. A segunda aula foi abordado sobre o tema Quem sou eu? É importante você saber quem você é. É importante você conhecer os princípios do autoconhecimento. Bem-vinda, minha querida Rita Barbosa. Quanto tempo, saudade. Bem-vinda, Flávia. Como é que tá em Sampa, Flávia? Me diz aí. Então, bem-vinda aí, Rita. Estava com saudade de você também. Bem-vinda aí na aula. Fica conosco até o final e compartilha essa live com o máximo de pessoas possível. Então, o que acontece? Na segunda aula, nós trabalhamos a temática sobre quem sou eu. É importante para você destravar, você saber quem você é. E a chave principal para você utilizar e saber quem você é só utilizar o princípio do autoconhecimento. Então, na segunda aula, nós abordamos essa temática de quem sou eu e abordamos a temática sobre o autoconhecimento. A terceira aula, Júnior, qual foi a terceira aula? Nós falamos sobre o sentimento de culpa. O sentimento de culpa neutraliza as pessoas. O sentimento de culpa para as pessoas de tal maneira que elas ficam aprisionadas pelo fato delas se sentirem culpadas por coisas que fizeram ou deixaram de fazer. Elas ficam se sentindo culpadas por aquilo que fizeram com ela ou também deixaram de fazer por ela. Então isso é uma trava que não deixa a pessoa viver o seu propósito de vida. Então eu abordei também essa temática. Então eu te convido a assistir essa aula também. Já falamos sobre o medo, falamos sobre o autoconhecimento, que é o princípio de quem sou eu, falamos sobre a trava do sentimento de culpa que trava as pessoas. Depois dessas três temáticas, a quarta temática que a gente abordou, depois dessas três características, a quarta abordagem, nós abordamos o princípio da rejeição. As pessoas elas passam por um processo de rejeição durante toda a sua vida. Elas às vezes são rejeitadas no ambiente que vive, no ambiente familiar, no ambiente de convívio. Então eu fui abordando todos os princípios e as características da rejeição. Bem-vindo, meu amigo nobre Daniel Cabral, é uma honra te ver por aí. Então, a quarta aula, nós trabalhamos a temática da rejeição. Eu fui profundo, eu falei pelo menos 7, 8 tipos de rejeição. Então, se você não assistiu, eu convido você a assistir essa aula, porque nós falamos de rejeição. O processo de rejeição, como ele acontece, como ele impacta na nossa vida e como ele nos para e nos neutraliza. Então, a quarta aula foi só sobre rejeição. A quinta aula, Júnior, a quinta aula você falou sobre o quê? A quinta aula eu falei sobre o sentimento de incapacidade. É outra trava que não deixa a pessoa viver o propósito de vida. Ela se sente incapaz. Quando algo é posto diante dela, quando algo é colocado, por exemplo, na sua mão, para que ela possa executar, para que ela possa realizar, para que ela possa desenvolver um grande projeto, ela ela neutraliza. Por quê? Porque ela se sente incapaz. Ela acha que ela não se acha digna de executar aquele projeto, ela não se acha digna de resolver aquele projeto. Então o que acontece? A incapacidade é uma trava que tem deixado as pessoas muito paradas, de tal maneira que elas não conseguem viver o propósito de vida. Então, aqui ó, o quinto ponto, ó, incapacidade. O sexto ponto, que é a sexta aula que trava as pessoas de não viver o propósito. Júnior, qual que é? Desistir. As pessoas começam algo e não terminam. Ela começa algo muito rápido e termina muito rápido. Por que elas param? Porque elas. Você já parou para pensar? Isso acontece com você? Também me diz aí se isso acontece com você. O fato de você começar algo e você não terminar algo. Então, existem pessoas que durante a sua vida toda nunca conseguiram concluir nada. Elas começam e param. Começam e param. Começam e param. Isso é em todas as áreas da vida. É na área de estudo, é na área, por exemplo, do emprego, do desenvolvimento, é na área de um relacionamento emocional, conjugal ou amoroso. Tudo que ela começa, ela não termina. Isso é uma grande trava. E nessa aula nós abordamos o porquê que isso acontece na vida das pessoas.
Porque elas começam e elas param, porque elas desistem. E nós abordamos minuciosamente cada ponto, cada característica. Também nós falamos de chave, de como eu posso como começar algo e concluir algo. Então, assim, é uma honra. Essa foi a sexta aula. E ontem nós começamos essa aula sobre a autoimagem. Ontem a autoimagem, eu falei 1 hora aqui, especificamente sobre a autoimagem, e foi só a primeira parte. E aí todo mundo que estava aqui gostou tanto, pediu para a gente trazer a segunda parte da aula. Então hoje nós vamos abordar a sétima aula, é sobre autoimagem. Então eu quero agradecer de coração todos vocês que estão aqui comigo. Quero dizer para vocês que eu me sinto extremamente honrado pela vossa presença, pela vossa companhia aqui nesta aula, por você estar aqui comigo e por você estar com disponibilidade do seu tempo para aprender um pouco mais, porque eu tenho certeza que aquilo que eu ensinar e aquilo que eu falar aqui vai agregar na sua vida, vai trazer um potencial na sua vida, vai te desenvolver como ser humano, como pessoa e vai trazer muitos resultados para a sua vida. Então eu quero agradecer a todos vocês. Não esquece de dar o coraçãozinho aqui para o Instagram, veja e compartilhe essa live com o máximo de pessoas. Não esquece de comentar aqui. Durante a aula você pode fazer pergunta e você pode também, como eu posso dizer, você pode gerar valor, colocando também o seu ponto de vista e as coisas que vocês conhecem, sabem e aprenderam no decorrer da vida. E vocês podem interagir também um com o outro, porque ontem a interação estava muito grande, Então eu quero agradecer a todos vocês. E hoje nós vamos começar a nossa aula, então, sobre a autoimagem. Júnior, o que é autoimagem? Eu quero perguntar para vocês. Vocês sabem o que é autoimagem? Deixe aqui nos comentários se você sabe o que é autoimagem. Se você tem problema com autoimagem, disse sim ou disse não. Como é que você se vê? Como é que você se olha? Deixa aqui nos comentários enquanto eu tomo uma água. Rapidinho. Vamos lá. Eu quero compartilhar com vocês sobre autoimagem. Quero compartilhar com vocês sobre autoimagem. A autoimagem é a forma, é o jeito. A autoimagem é algo. Eu vou tentar resumir de uma forma bem sucinta para você entender. A autoimagem é o jeito ou a forma que nós pensamos ser. A autoimagem é a forma que você pensa que você é, que nós pensamos ser. Mas ela tem 2 pontos de vista, a autoimagem. É a forma que eu penso ser, é a forma que eu me vejo. Então a autoimagem ela engloba essas 2 características, como eu penso ser e como eu me vejo. A autoimagem ela permeia 3 áreas da vida. Ela engloba os seus traços da sua personalidade, segundo, o seu comportamento, as suas ações e comportamento, e terceiro, a sua aparência física. Então, repetindo, a autoimagem é a forma que eu me vejo, a autoimagem é a forma que eu penso ser, eu idealizo, eu me visualizo e penso ser. E a autoimagem ela engloba essas três esferas. Quais as 3 esferas? A primeira esfera é da sua personalidade. Da sua personalidade, esses traços da sua personalidade. Segundo, ao seu comportamento, a forma que você age. E terceiro, ela está vinculada também à sua aparência física. Tudo que fazemos está diretamente ligado com a forma que nós nos vemos. Tudo que nós fazemos está inteiramente ligado, intrinsecamente ligado com a forma que nós nos vemos. Então, a forma que você se vê vai determinar suas ações. A forma que você se vê vai determinar suas atitudes. A forma que você se vê vai determinar o seu comportamento, o seu condicionamento e as suas ações. E aqui nós começamos essa característica. Então, se a autoimagem ela permeia essa esfera de como eu penso ser e como eu me vejo, então nós abordamos pelo menos 3 pontos. 2 pontos ontem. Qual foi o primeiro ponto? Todas as pessoas, elas tendem, presta atenção,
todas as pessoas elas têm tendência a se ver a partir dos olhos dos outros. Repetindo, toda pessoa ela tem a tendência de se ver a partir dos olhos dos outros. Júnior, o que é isso? Eu não estou entendendo. Eu me vejo a partir dos olhos dos outros. Como eu vou conseguir me ver se o olho da pessoa está na cabeça dela? E como é que eu vou me ver através dos olhos dela? Preste bem atenção. Como a autoimagem ela é construída nas pessoas a partir dos olhos dos outros? As pessoas olham para você e elas traçam a sua personalidade, elas traçam o seu comportamento, elas traçam as suas atitudes, elas traçam as suas ações. Então elas te veem de um jeito e elas vão comunicar a você aquilo que possivelmente você é. Então, isso envolve todas as pessoas ao redor, seus pais, seus amigos, no lugar que você trabalha, no ciclo de amizade que você anda, por onde você caminha, onde você está. As pessoas vão falar que você é algo. E uma vez que ela fala que você é algo e você toma aquilo como verdade, como realidade, você está se vendo pelos olhos dos outros. Então a pessoa olha, por exemplo, para você. Vou pegar um fone, está muito baixo o áudio. É só aumentar um pouquinho o volume, minha querida amiga. Agora me diz aí se melhorou. Agora que eu fui prestar atenção, que o meu áudio estava no 2. Estava bem baixinho o meu áudio. E eu já aumentei todo ele aqui, bora ver se vai ficar melhor. Então o que acontece? As pessoas, elas se veem a partir dos olhos das outras pessoas. Júnior, como isso acontece? A pessoa traça, ela olha para você e traça características de você e vai comunicar isso a você. Então, as pessoas, elas vivem dessa forma. Então, muitas pessoas falaram para você, por exemplo, olha, você é uma pessoa ignorante, você é uma pessoa egoísta, você é linda, mas também é burrinha, você é uma pessoa mimada, você é uma pessoa que só pensa em si, você está se achando demais, você acha que é isso, que é aquilo. Então, o que acontece? A pessoa olha para você e começa a descrever aquilo que possivelmente você é. Então a gente, durante a vida toda, a gente ouviu palavras e palavras de nossos pais, dos nossos tios, dos nossos irmãos, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, do ciclo de amizade que nós vivemos, nos lugares por onde você andou. Mas muitas vezes essas palavras foram desconstrução daquilo que você é por essência. Então as pessoas sempre te desconstruíram daquilo que você é por essência. Então o que acontece? As pessoas olham para você e falam: ah, você é uma pessoa muito acomodada, você é uma pessoa que negligencia o seu cuidado pessoal, o seu cuidado contigo. Então as pessoas começam a desconstruir. Uma vez que as pessoas começam a te desconstruir, falando, verbalizando, não, já aumentei com o fone, mas continua baixo, mas dá para ouvir. Que legal. Então o que acontece? As pessoas elas ficam desse jeito, elas se comportam desse jeito, elas agem desse jeito. Então me diz, quantas palavras que as pessoas liberaram sobre sua vida e você tomou aquilo como verdade? No momento que eu tomo como verdade, a partir do momento que alguém falou algo para mim, eu estou me olhando pelos olhos dos outros. Eu estou me olhando pelos olhos dos outros. Porque as pessoas olham para você, aí entra duas características que eu abordei ontem. Existe a análise natural de interesse e existe a análise de essência intrínseca. A análise natural de interesse é o seguinte: a pessoa olha para você e se você tiver alguma coisa que produza nessa pessoa atenção, se você tiver alguma coisa que produza em você uma espécie de interesse, esta pessoa vai tecer elogios a seu respeito. Essa pessoa vai te tratar bem, essa pessoa vai verbalizar palavras legais, palavras incríveis para você. Por quê? Porque o olhar dela para você é um olhar de interesse. Então ela procura em você algo que seja satisfatório à vida dela. Então se você pode, por exemplo, agregar na vida dela com palavras, se você pode agregar na vida dessa pessoa
com acesso a ambientes, se você pode gerar na vida dessa pessoa valores monetários, financeiros para essa pessoa ela te vê como uma pessoa incrível. A partir do momento que você diz um não para essa pessoa, o que acontece? Ela começa a te tratar mal, ela começa a falar um monte de absurdo de você. Por quê? Porque o olhar da pessoa projetado para você é um olhar com interesse, é um olhar que busca em você algo que seja satisfatório para ela. O segundo olhar que nós recebemos é um olhar de essência, é quando a pessoa olha para a gente e consegue observar o nosso interior e entender que por trás de cada atitude, de cada ação, tem algo que nos move, por exemplo, a realizar, tem algo que nos move a fazer, tem algo que move os nossos corações como essência, como força, como dinamismo. Então, independente da situação que você faça, que ela boa ou ruim ou você erre, as pessoas não mudavam. Pois é, eu sempre pensava que era aquilo que as pessoas falavam e nem sempre era a minha verdade, sim, Rita. E aí, o segundo olhar é o olhar de essência. As pessoas olham e vê algo especial em você. Por exemplo, vê algo que pode agregar, vê algo que pode lhe ajudar, vê algo que pode ser louvável. E ela sempre vai olhar em você o princípio que move a sua ação. Não é exatamente o resultado, porque o princípio que move é a intencionalidade do seu coração. Então, pessoas que têm um olhar de essência, elas sempre vão olhar a intenção do teu coração. Por que você fez isso? Qual é a forma que você fez? Quem é você realmente como essência? Então, independente da sua ação, se chegar um momento da sua vida e você errar, ou tiver alguma atitude que possa, por exemplo, não ser legal, o que acontece? Isso não importa para a pessoa, porque ela te conhece como essência. Então, o que acontece? Por que eu coloquei essas duas características? Porque, primeiro, pessoas estão travadas, porque elas dão crédito a pessoas que literalmente olham para você e só querem te desconstruir. E uma vez que você toma aquelas frases, aquela palavra como verdade, como um fato, você está se olhando a partir do olho das outras pessoas. O segundo aspecto de eu me olhar pelos olhos das pessoas, as pessoas só me elogiando, me tratando bem. O que acontece? Isso, se não houver uma vigilância no meu coração, vai subir a minha cabeça o entendimento que eu sou o melhor, que eu sou perfeito, que eu não erro, que eu sou mais querido, e a gente entra meio que num caminho do egoísmo, de se achar o superior, de se achar melhor, de se achar como posso dizer, que nós estamos acima de todos, mas na verdade não. Nós precisamos sempre estar servindo. Então, primeira coisa, você entendeu? Você se olha a partir do olhar dos outros. Outra coisa que trava as pessoas de não viver o propósito é se olhar a partir da cultura. Então, a cultura diz como é que você tem que ser, como você tem que se vestir, como você tem que falar, quais ambientes frequentar. Então, ela determina a cultura, por exemplo, a indústria da beleza, a indústria cinematográfica, a indústria do consumismo, ela produz em você um comportamento que você possa estar condicionado àquilo que elas vão oferecer depois. E aí, o que acontece? Isso aqui é muito importante saber. E o que acontece muitas vezes? A cultura produz em você para dizer como você seria uma pessoa especial, de que forma você seria essa pessoa especial, como é que você tem que se comportar, como é que você tem que vestir, o que é ser feliz, o que é estar bem, o que é estar bem vestido, o que é ser uma pessoa socialmente receptível, agradável. Então isso enche a sua cabeça, aí você vai se olhar pela cultura e o que acontece? Você fica muito triste. Por quê? Porque às vezes você não consegue ter esse estado de perfeição. Você não consegue, por exemplo, estar bem o tempo todo. Você não consegue, por exemplo, ter um padrão de beleza que a indústria da beleza fala que tem que ser extremamente magra, entendeu?
Então, às vezes você não tem disponibilidade de estar viajando todo o tempo, não tem recurso necessário. Então, o que acontece? Então, a cultura produz isso na vida das pessoas. A cultura produz literalmente nas pessoas. Então, você começa a se olhar a partir do olhar da cultura. E aí nós vamos entrando para a terceira parte, que eu quero entrar na terceira e já na quarta para nós encerrarmos. A terceira parte que eu digo muito é eu me olhar a partir dos meus olhos. Como eu, Júnior, posso me olhar a partir dos meus olhos? E aí entra aquele princípio que a gente fala muito. O que é o princípio? É o princípio de se conhecer. Você precisa se conhecer como essência. Uma vez que você se conhece como essência, você consegue se ver. Mas como é que eu consigo me ver? Aí eu entro aqui no terceiro ponto, que eu sempre digo e que eu julgo ser o mais importante. Boa noite, G. Carvalho. Z. Carvalho. Boa noite, seja bem-vinda. Então o que acontece? Seja bem-vinda. O que acontece? Preste bem atenção. Sobre a autoimagem. Você se olhar a partir dos olhos das outras pessoas, você não vai conseguir viver bem na plenitude daquilo que tu é. Você se olhar pelo olhar da cultura, você vai viver frustrado. Você se olhar a partir dos teus olhos, pode ser que você esteja cheio de crença. Boa noite, pode ser que você esteja cheio de crença. E o que acontece? Você vai se desconstruir também. Você vai olhar para você está olhando a partir de você mesmo, só que você vai consultar informações antigas. E o que acontece? Você vai literalmente achar que você é uma pessoa burra, que você não é criativa, que você não vence, que você não consegue, que você se esforça e não dá certo, que você é uma pessoa legal, determinada, mas não consegue. Então, você consegue olhar coisas boas, você consegue ver que você é esforçado, dedicado, você é criativo, mas na hora de executar algo, você consulta informação antiga. Desses dois grupos que te olharem, você continua paralisado e neutralizado. Então, qual é o segredo da autoimagem? O segredo da autoimagem é o seguinte: eu vou passar um código para vocês aqui de como foi que eu me entendi com relação à autoimagem. Eu vou contar para vocês e eu espero que com isso que eu contar possa ajudar muito vocês, literalmente possa ajudar muito vocês. E esse vai ser o último ponto dessa aula de autoimagem, que é a imagem projetada na essência de como eu literalmente fui criado, como eu fui criado. Nós sabemos lá em Gênesis 1, 26, 27, dizendo assim, que no princípio Deus ali, quando Ele criou todas as coisas, Ele diz assim, ó, versículo 26, Gênesis, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Versículo 27, e criou Deus o homem, macho e fêmea os criou. E no versículo 28, e Deus os abençoou. Então o que acontece? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então a imagem que eu tenho, por exemplo, a imagem que eu reflito é a imagem e semelhança de Deus, do Criador. E aí eu vou falar para vocês como é que eu peguei o código da autoimagem. Eu fiz o seguinte, eu vou encerrar essa aula com essa parte aqui. Eu fiz o seguinte, eu fui diante de um espelho, eu convido vocês também a ir diante de um espelho. E quando eu estava diante do espelho, eu queria me ver realmente como eu era, como essência. Eu queria me perceber como eu era, em essência. O que acontece? Você sabia por que é o problema de você se olhar pelos olhos das pessoas? Por quê? Porque 24 horas as pessoas estão te vendo. Então, quando as pessoas, por exemplo, estão te vendo, literalmente elas conseguem te ver completa. Eu digo humanamente falando. A pessoa olha para você, ela consegue ver o seu cabelo, os seus olhos, o seu corpo, ela consegue identificar, por exemplo, defeitos, perfeições, a pessoa consegue ver porque ela está te vendo. 24 horas. Mas você mesmo não se vê, você só se vê quando, por exemplo, quando você vai num banheiro. Você se vê quando você pega um celular hoje, que é normal você ligar uma câmera ou bater uma foto. E aí você se vê. Você se vê quando você está se maquiando, quando você está se arrumando,
ou quando você olha pelo retrovisor do carro. Então, o momento que você se vê, ele é muito pequenininho. Se você for calcular durante o dia todo, existem pessoas que gostam de estar bem arrumada, bem aparentada, então eu fico muito na frente do espelho, mas a maioria das pessoas não. Então assim, a gente se vê muito pouco. Eu estou falando de forma natural, você se olhar. Você se olhar de forma natural, muito pouco. Se você for pegar um tempo durante o dia, acho que não leva 20 minutos, 10, 30 minutos, que você se vê. Se venceu, como eu estou me vendo aqui nessa live. Eu estou falando, mas eu estou me vendo aqui pela câmera. Então o que acontece? Como as pessoas se veem pouco, elas tendem a olhar pelos olhos dos outros. Quando eu entendi isso, o que eu fiz? Eu fui para frente de um espelho, agora pego o código. E eu fiquei na frente do espelho me olhando, para me gravar a minha imagem. Sabe o que é gravar a minha imagem? É de como eu sou. Se eu falar para vocês assim, feche os olhos de vocês e pense no filho de vocês, vocês têm a imagem de como o filho de vocês é. Pense num amigo ou numa amiga que você gosta. Pum. Pense nos seus pais. Pense nos seus irmãos. Pense nos seus amigos. Quando eu falar para você pensar, você vai conseguir literalmente visualizar toda a pessoa, toda a forma, os olhos, os cabelos, o jeito. Seja bem-vinda, Josiângela. Você vai conseguir ver tudo. Mas se eu falar para você agora, se veja, sem você se olhar no espelho, você fechar os seus olhos e você lembrar da sua imagem. Da sua imagem. Como você é. Seu cabelo, seus olhos, seu rosto. Bora ver se você consegue ver todos os detalhes. Dificilmente as pessoas não conseguem. Por quê? Porque a gente se olha pouco no espelho. O que acontece? Agora que eu falei, agora eu vou falar do código. O que acontece? Teve um dia que eu peguei e fui para frente do espelho. Eu disse, eu quero entender esse negócio de imagem e semelhança. Eu quero entender esse negócio de imagem e semelhança. Pega o código aí. Eu disse, eu quero entender esse negócio de imagem e semelhança. O que eu fiz? O que tu fez, Júnior? Eu fui para frente do espelho. Eu desafio você a fazer isso. Eu comecei a olhar essa distância aqui que eu estou da câmera. E eu fiquei olhando bem para mim. Eu gravei o meu cabelo. Eu gravei minhas expressões faciais. Eu gravei bem o meu olho, o meu rosto, o meu nariz. Eu comecei a olhar como eu era. Eu me olhava no espelho. Depois eu fechava meu olho e tentava me ver na minha mente. Eu me olhava no espelho, fechava meu olho e tentava me ver na minha mente. O que aconteceu? Aí eu disse, então eu sou assim, eu tenho cabelo preto, eu tenho a sobrancelha mais ou menos assim, eu tenho olho castanho, comecei castanho um pouquinho claro, comecei a ver, né? Tenho algumas marcas no rosto, eu fui vendo. Aí quanto eu mais me aproximava da câmera, mais eu começava a ver defeitos em mim. Eu disse, olha, as expressões faciais estão chegando, na testa, espelhinho de galinha está chegando. E quanto mais eu me aproximava do espelho, mais eu via as imperfeições. Quanto mais eu me aproximava do espelho, mais eu via minhas imperfeições. Porque eu estava querendo entender o que era ser imagem e semelhança. E eu dizia, então eu sou assim, esse espelho está refletindo eu. Eu olho para o espelho está me refletindo. Então eu sou assim, tenho cabelo preto, tenho isso. Quanto mais eu me aproximava do espelho, aí eu me via como eu era. Só que pega o código aqui. Quando eu cheguei bem próximo do espelho, se você estiver num banheiro, você vai ver. Na hora que eu respirei, no espelho, sabe o que aconteceu? O espelho ficou embaçado. Na hora que eu respirei, perto do espelho, o espelho ficou embaçado. Júnior, que código tu pegou sobre a autoimagem? Presta atenção. Eu me olhava no espelho para me ver como eu era, qual a imagem que eu refletia. Então eu via a imagem do Júnior refletindo no espelho. Eu me aproximava, eu via mais detalhe do Júnior, eu gravava na minha mente como eu era, meu rosto. Eu me aproximava
e comecei a ver minhas falhas, as minhas imperfeições faciais. Eu me aproximei mais, comecei a ver mais defeito. Só que quando cheguei perto do espelho, que eu respirei, normal, eu estava pensando e estava refletindo. Na hora que eu respirei, o espelho ficou embaçado e aquilo explodiu na minha cabeça. Você está entendendo? Por quê? Quando eu respirei, o espelho embaçou. No momento que o espelho embaçou, eu entendi que eu não refletia a minha imagem. Eu entendi, presta atenção. Eu entendi que eu não refletia a minha imagem. Por quê? A respiração, ela simboliza o fôlego de vida. E quando eu cheguei perto do espelho que eu respirei, a minha imagem embaçou para mim entender que eu não reflito a minha imagem. Eu não reflito aquilo que eu vejo. Eu olho para o espelho e me vejo assim. Eu não reflito essa imagem que eu estou aqui. Eu não reflito a imagem que vocês estão me vendo. Você está entendendo? Não, eu não reflito. Quando eu respirei, eu entendi a respiração, o fôlego de vida. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei quando Deus soprou nas narinas de Adão, assim, ó. E naquele exato momento, Adão se tornou um ser vivo, uma alma vivente. E Adão, aquela estrutura toda feita com pó da terra, a estrutura humana feita do pó da terra, aquele boneco feito do pó da terra, na hora que soprou, na hora que o vento entrou nas narinas, toda a estrutura do corpo e da pele foi formada. As artérias, as articulações, a pele, a estrutura celular, tudo foi sendo formado. Então, tenta imaginar assim, todo o corpo sendo formado. O coração, quando as partículas e moléculas chegaram no coração, o coração todinho foi transformado em um coração de carne. E não mais um coração de partículas de pó da terra, é de carne. Todo o corpo. Então, quando chega, olha o código. Eu vou já falar para vocês onde está. Quando eu cheguei perto do espelho, que eu respirei, naquele exato momento eu desbloqueei tudo que tinha na minha vida. Porque eu entendi, pela respiração, ó, que eu sou a imagem e semelhança de Deus, do Criador. Porque Deus é que me deu a respiração. Deus é que nos deu o fôlego de vida. Você está entendendo? Deus que me deu o fôlego de vida. Naquele exato momento eu compreendi algo que olha, eu estava há mais de 10 anos. Já tinha pregado, já tinha falado, já tinha dado aula, já tinha instruído as pessoas dizendo para elas sobre imagem e semelhança. Já tinha falado a palavra imagem e semelhança no hebraico, já tinha falado sua aplicabilidade, seu contexto histórico, no dia da criação, sobre a questão teológica, como ela é aplicada, como ela influencia na nossa vida. Eu já tinha dado 10 anos de aula de estudo sobre imagem e semelhança. Só que quando eu respirei no espelho, eu estava olhando a minha imagem embaçou. E aquele espelho ficou embaçado. Eu não conseguia mais me ver. Eu, Júnior, não conseguia mais me ver. E eu entendi que eu refletia a imagem daquele que havia me dado a respiração. Por isso que naquele momento a minha imagem embaçou. Então, se você entender isso, desde aquele dia, nunca mais eu me olhei pelos olhos dos outros. Nunca mais eu me olhei pelos olhos da cultura. E nunca mais eu me olhei pelos meus olhos. Mas eu comecei a me olhar, sabe como? Pega o código para vocês aqui. Isso aqui eu só falo na mentoria individual, quando eu estou na mentoria em grupo. Eu comecei a me ver a partir dos olhos daquele que havia me dado a respiração. Júnior, onde é que está esse código? Olha só o que diz em 1 Coríntios. Vou ler e vou encerrar esse texto aqui. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 12. O capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 13, fala sobre o amor. Fala sobre a essência do amor e descreve o amor.
Só que quando chega no versículo 12 diz assim, ó, porque agora, olha aqui, ó, porque agora vemos por um espelho em um enigma. Em outras traduções diz assim, ó, porque agora vemos por um espelho embaçado. Porque, olha o que Paulo disse, porque agora vemos por um espelho embaçado. O que é embaçado no espelho? Faz esse teste aí. Sopra no espelho do banheiro, fala perto do espelho, deixa a tua respiração lá no espelho e vai embaçar o espelho. O apóstolo Paulo diz assim, ó, porque agora vemos por um espelho embaçado. 1 Coríntios 14, 12. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também dele sou conhecido. O apóstolo Paulo dizendo a seguinte questão, que eu e você nos vemos por um espelho embaçado, que nós não vamos ter a clareza e a perfeição de quem nós somos. Nós só vamos ter essa clareza e perfeição o dia que nós encontrarmos Jesus diante dele, ressuscitado, e nós olharmos a ele face a face. E quando olharmos Jesus face a face, o apóstolo Paulo diz o seguinte, então eu conhecerei ele como dele eu sou conhecido. Porque tudo o que nós sabemos hoje, literalmente, é em parte. É em parte, mas um dia isso se tornará claro, literalmente claro. Teve um homem que viu esse texto aqui, que se cumpriu esse texto. Júnior, quem foi? Foi Adão. Quando Deus criou Adão, a primeira coisa que Adão viu foi o próprio Deus que o criou. Adão não viu a sua imagem. Olha, presta atenção. Adão, quando foi criado, ele não viu a sua própria imagem. Primeiro, porque não tinha espelho. Segundo, para Adão ver sua própria imagem, ele precisava andar no Jardim do Éden e olhar para o rio de água cristalina que corria no Jardim do Éden. Através do rio, ele conseguiria ver sua imagem refletida. Mas quando Adão foi criado, a primeira coisa que Adão viu foi Deus. Quando ele olhou para Deus, ele disse, então eu sou assim, porque ele não tinha visto a sua feição. Ele tinha tocado, mas não tinha visto. Eu te faço uma pergunta. Pega o código. Se você não tivesse espelho, se você não tivesse celular, nem nada que refletisse a sua imagem, será que você saberia como você é? Me responde essa pergunta. Se você nunca tivesse espelho. Vou usar um exemplo. Você está no meio de uma floresta, num lugar isolado. Você não tem espelho. Você não tem celular. Você não tem um rio de água cristalina para você ver sua imagem refletida. Você não tem nenhum objeto que projete a sua imagem. Aí eu te faço a pergunta. Você saberia como você é? Mesmo que você pudesse tocar no seu rosto, no seu cabelo, você conseguiria ver sua imagem? Você teria sua imagem arquivada? Não teria. Não teria. Quando Adão foi criado, Adão, por mais que ele olhasse o seu corpo, a sua perna, ele não conseguia olhar o seu próprio rosto. Não tinha como. Tem que ter um espelho. Tem que ter algo que projete luz. Tem que ter algo que reflita. Então, quando Adão foi criado, a primeira coisa que ele viu foi o próprio Deus. E quando ele olha para Deus, ele disse, então eu sou parecido com Deus. Deus, sim, você é minha imagem e a minha semelhança. A minha vida literalmente mudou. Hoje, eu e você, por mais perfeito que buscamos e por mais perfeito que queremos ser, nós ainda nos vemos por um espelho embaçado. Porque por mais que você projete a sua perfeição, ainda não é perfeito por essência, ainda não é pleno por essência. Isso só acontecerá no dia que nós formos glorificados com Deus, o nosso corpo for transformado. E quando eu e você vemos Deus face a face, esse é o código. Esse é o código.
Júnior, qual é o código? Recapitulando. Não se olhe pelos olhos dos outros. Não se olhe pelos olhos da cultura. E não se olhe pelos seus próprios olhos. Por quê? Porque os seus próprios olhos estão projetando um espelho embaçado. Qual é o segredo de vencer a autoimagem que sabota tantas pessoas? O segredo da autoimagem é você sempre se ver a partir do olhar de Deus. É você sempre se ver a partir do olhar de Deus. Você sabia que quando eu converso com as pessoas eu gosto de olhar bem nos olhos delas? Porque nos olhos das pessoas eu consigo ver a alma, o coração das pessoas, mas também eu consigo me ver. E se a pessoa tiver o olho claro, você consegue se ver no globo ocular da pessoa. Você consegue se ver dentro do olho da pessoa. O segredo que eu passo para vocês hoje, para você vencer a autoimagem e destravar o seu propósito, isso aqui eu só falo em mentoria fechado. Essa segunda aula, que é a segunda parte, ela não vai ficar salva, eu vou remover ela. Eu vou deixar 2 dias só ela salva aqui. A primeira parte vale. A segunda não, porque a segunda só fala em mentoria. Mas isso aqui é um código muito forte. Você vai escrever, você vai fazer o texto aqui, ó. Você vai pegar um papel. Aí você vai escrever assim, ó. Não se olhar pelos olhos dos outros. Você vai escrever. Aí você vai pegar uma caneta e vai riscar bem em cima. Eu não posso me olhar pelos olhos dos outros. Risca. Psh. Segunda frase. Eu não posso me olhar pelos olhos da cultura. Aí você vai riscar. Psh. Eu não posso me olhar pelos meus olhos. Por quê? Porque por mais que você veja a sua imagem projetada no espelho ou numa câmera, qualquer coisa, no momento de você tecer aquilo que você é, você vai tecer a partir das informações que você tem dentro de você. Então você tem muitas informações tristes, onde pessoas verbalizaram coisas absurdas contra você, pessoas trataram você mal, trataram você de uma forma não muito legal. Então, quando você se olha pelos seus olhos, você vai acessar informações desagradáveis. E o que vai acontecer? O espelho vai embaçar. O espelho embaça. O espelho embaça. E o segredo e o código nesse destravar do propósito é o seguinte: é eu me olhar a partir dos olhos de Deus. Quando eu me olho a partir dos olhos de Deus, eu tenho a clareza que eu sou a imagem e semelhança de Deus. E tudo aquilo que eu me esforço para entender e ser ainda será no espelho embaçado, como o apóstolo Paulo falou. 1 Coríntios 13, 12. Porque agora nos vemos por um espelho embaçado. Agora nos vemos por um espelho embaçado. Mas então o veremos face a face. E quando eu olhar face a face para Jesus, olha o código. Eu conhecerei como também dele sou conhecido. Quando eu estiver face a face, eu vou conhecer ele como dele eu sou conhecido. Então Deus me conhece. Quando eu vejo a face a face, eu vou dizer, então eu sou assim. Eu vou entender por quê. Porque eu sou conhecido por ele. Olha só o que diz em 2 Coríntios 3,18. Eu vou ler 4 versículos e nós encerramos. 2 Coríntios 3,18 diz assim, ó. Mas todos nós, quando eu entendo essa primeira parte, que eu preciso olhar com o olhar de Deus, e a plenitude daquilo que eu sou, só vou entender quando eu vejo face a face, tá? Mas vamos viver a plenitude na Terra. Como é que eu consigo viver a plenitude na Terra para potencializar o meu propósito de vida e destravar a autoimagem? Eu me ver a partir dos olhos de Deus. Entendeu? Eu me ver a partir dos olhos de Deus. Aí eu destravo. E aí olha o que o Paulo fala, 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com a cara descobertas,
refletimos por um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Eu e você, nós refletimos como por um espelho a glória de Deus. A glória de Deus. Então, quando eu olho para a minha face no espelho, fica embaçado. Quando eu começo a me olhar pelos olhos daquele que me deu o fôlego de vida, eu começo a me ver como realmente eu sou e fui criado, a imagem e semelhança de Deus. E uma vez que eu entendo isso, o meu rosto se torna um espelho. E quando as pessoas olham no meu rosto, elas estão vendo um espelho. Júnior, o que elas vão ver nesse espelho que é a tua face? A glória do Senhor. A glória de Deus estará no seu semblante, porque você vai estar refletindo, você será o espelho, e você vai estar refletindo a glória do Senhor. Eu quero encerrar por aqui. Existem muitas outras coisas para abordar, mas me diz se isso fez sentido para você. Deixa aqui um comentário para nós encerrarmos essa aula. Nós vamos encerrar essa aula. Deixa aqui. Nunca mais se olhe pelo olhar dos outros. Nunca mais se olhe pelo olhar da cultura. Nunca mais se olhe pelos seus olhos. Se você ficar olhando no espelho, você vai ver a imperfeição em você. Faz esse teste que eu passei aqui na aula, esse exercício. Se olhe no espelho e comece a contemplar o seu rosto para você gravar como você é. E olhe mais perto. Quanto mais perto você chegar do espelho, mais imperfeição você vai ver facial. Mas quando você chegar bem pertinho do espelho, que você respirar, o espelho embaça. Por que embaça? Porque você vai entender que aquilo que você vê não é realmente aquilo que é. Aquilo que você vê não é realmente o que é. Porque a respiração embaçou o espelho para te entender que aquela imagem que você estava vendo antes da respiração lá no espelho não era sua. A imagem que você precisa entender que você tem é a imagem e semelhança daquele que te deu o fôlego de vida. E se você, a partir de hoje, se olhar a partir dos olhos de Deus, literalmente, acabou os seus problemas com a autoimagem. Acabou esse negócio de você estar se desconstruindo, de você se achar incapaz, de você se achar feia, de você se achar desagradável, de você se achar que está acabado com qualquer outra coisa. Você está entendendo? Você consegue entender? E Paulo diz lá em 1 Coríntios 14, 13, 12, nós vemos por um espelho embaçado, nós conhecemos em parte, mas quando eu ver ele face a face, então eu o conhecerei como dele eu já sou conhecido. E aí, 2 Coríntios 3,18, diz que eu e você seremos como um espelho que vamos refletir a glória do Senhor. Então faz esse teste. Se olhe distante do espelho e veja quem você é para gravar sua imagem. Quanto mais próximo você fica, mais imperfeição você vai se ver. Mas quando você colar o rosto perto do espelho e respirar e soltar ar pelo nariz e pela boca, o espelho vai embaçar. E quando o espelho embaçar, você vai entender que a imagem que você refletia não era aquilo que você estava vendo, porque ela ficou embaçada no momento da respiração, para te entender que o que você vê não é o que realmente é. Essa aparência é transitória, é temporária. A perfeita e a plena é aquela em Deus, no último dia onde nós seremos restaurados. Mas nós conseguimos viver essa autoimagem,
essa reflexão de imagem e semelhança aqui na Terra, quando eu compreendo, quando eu entendo e quando eu me olho a partir de como Deus me vê, como Deus me projetou. E aí eu tenho a imagem e semelhança. Eu vejo a autoimagem a partir dos olhos de Deus. Então eu quero que você bata um print. Nós estamos encerrando. Você bater esse print e você vai colocar o seguinte, lá no meu stories. Você vai colocar assim: eu me vejo a partir dos olhos de Deus. Eu me vejo. Bata essa foto, esse print aí. Aí você vai colocar o seguinte: eu me vejo a partir dos olhos de Deus. Esse é o segredo da autoimagem. Gratidão, 1 hora de aula. Gratidão por todos vocês que estiveram aqui. Gratidão por aqueles que pediram essa aula, mas não puderam estar. Perderam um conteúdo valioso, precioso. Vai ficar alguns dias salvo aqui essa live, mas ela será removida, porque ela faz parte do meu treinamento sobre o destravado propósito. Então eu compartilhei isso aqui de forma gratuita para quem valorizou e esteve aqui comigo. Todo dia eu estou fazendo live, e as lives elas são das 6h30 em diante. Eu não estou estabelecendo um tempo certo, porque eu estou em compromisso até final do mês. Eu estou prestando serviço, eu estou com compromisso. Então tem dia que eu me atraso devido ao trânsito. Vocês entenderam? Então vai ter dia que eu vou conseguir chegar aqui e fazer live 18h27. Vai ter dia que eu vou chegar aqui 19h08. Vai ter dia que eu vou fazer 19h27. E hoje, como eu cheguei bastante tarde, mas eu não deixei de honrar meu compromisso. Eu dei minha palavra, disse vou fazer live, e cheguei aqui hoje às 20h17. Mas eu fiz a live e eu quero agradecer vocês que estiveram aqui. E amanhã nós temos a aula 8. E a aula 8 é uma aula surpresa. Amanhã eu falo a temática. Resumindo então, todas as aulas estão salvas aqui. Josiângela, eu sugiro você assistir. Todas as aulas do Destravar estão aqui, Josiângela. Eu já falei sobre medo e a origem do medo. Falei sobre quem sou eu e sobre o princípio do autoconhecimento. Falei sobre o sentimento de culpa. Isso tudo são travas que não deixam a pessoa viver o propósito. Falei do sentimento de culpa. Falei da rejeição. Falei sobre incapacidade. Falei sobre desistir e agora autoimagem. Então são 7 aulas, estão todas salvas aqui no IGTV. Eu te sugiro assistir, porque eu falo a trava, eu falo a origem e no final eu dou a chave de como a pessoa destravar para viver o propósito de vida. Então assistam, me marquem nos stories lá e quero agradecer vocês. Um beijo no coração, gratidão a todos vocês que passaram por aqui, por essa aula, por essa live. Gratidão também a minha querida e maravilhosa Liz, que está conosco, e para você também, querida amiga Josiângela. Uma boa noite e uma honra ter vocês aqui. Tchau, tchau. E até a próxima. Amanhã eu estou por aqui de novo. Tchau.